Boa noite, pessoal. Sabe que hoje é um dia de desafios para essa fala minha. Quem conhece aqui, é que, na verdade, aqui nós estamos no meio de muitos amigos, né? Muitos amigos, e esse é uma das grandes conquistas que a Brasel fez, né? Não só unir em torno da mesa, né? Mas a gente também conseguiu unir a cadeia produtiva, né? Então, já começo aqui agradecendo a cada parceiro que está aqui. Mas o que eu queria, passando a reflexão, a gente teria aqui a presença do nosso governador, né? Ele estava confirmado até pouquinho a pouco, estivemos com ele ontem à noite, ele esteve à disposição, eu ficava assim, poxa, o governador vai estar aqui pela primeira vez, né? Uma pessoa que a gente conhece, respeita. Eu falei assim, o que a gente poderia estar falando para o governador, que é uma pessoa que está aqui pela primeira vez? E muitos aqui participaram dessa jornada da Brasel e viram secretário Lucena, secretário... bom, deixa eu cumprimentar a turma aqui direito, né? O nosso secretário Rodolfo Marinho, aqui representando o prefeito, que sempre nos prestigiou, manda um abraço para o prefeito Ricardo Nunes, né? Falei aqui do secretário Lucena, o governador, parceiro. Quero também citar aqui o nosso querido guerreiro Goulart, né? Rodrigo Goulart. Rodrigo é tão complicado que depois virou autoridade, eu não consigo olhar nele e ver a autoridade, porque ele é, na verdade, um brasileiro de primeira linha, um amigo querido, e não posso deixar de falar do Rodrigo e esquecer de falar do pai dele, né, que é a razão dele estar aqui, em parte, e é um querido amigo. Cadê o deputado Goulart? Está ali, né, que é sempre muito importante mencioná-lo, né, minha líder. Nós temos hoje uma presidente do Conselho de Administração da Brasel, mulher. Acho que são poucas as entidades que tiveram esse privilégio, e nós estamos aqui celebrando isso, né, Rosane? Estamos ali com o nosso... Conheci hoje, mas muito feliz com a presença do Marcelo Strama, né, que aqui representa o ministro Márcio França, que sempre foi também muito próximo e parceiro da Brasel. Estamos ali o Tiago, nosso líder do Conselho Nacional, e faltou alguém, Luizinho, meu querido amigo, mas eu queria, antes de falar qualquer coisa, fazer uma declaração para vocês, o seguinte: há um ano atrás, nessa mesma São Paulo, a Brasel fazia uma declaração pública que a gente queria não só relacionar com a favela, a gente queria ser favela. E hoje a gente tem aqui a Ana até me fugiu com a emoção aqui o seu nome, Ana Deise. Ana Deise é do Vergel, lá do Maceió, a primeira coordenadora, secretário, de um núcleo Brasel dentro da favela. Nós decidimos ser favela e não apenas relacionar com a favela. E, ao tomar essa decisão e trazê-la aqui para o palco com muita honra, né, e alegria, ela se dizia muito emocionada, né? A primeira vez que sai, vem a conhecer Paulo, já conhece aí essa beleza toda que é esse ambiente que nós estamos, essa desafiadora cidade, mas ela representa muito. Nós hoje já temos 6 núcleos da Brasel dentro da favela. Então, aqui... E eles estão aqui representados. Eu não vou saber falar os nomes de cor, mas está aqui a turma do Campo Limpo, de São Paulo, secretário, e nós estamos avançando para esse Brasil que precisa ser conhecido da gente, não só fruto de políticas públicas. Nós precisamos, como já me dizia no ano passado, perder o medo de ir para a favela. Nós temos que ser favela, e nós ficamos muito felizes que a nossa Ana Deise, toda hora eu me troco aqui com o seu nome, Ana Deise, tenha também perdido o medo até do avião, de sair lá da sua terra e estar aqui conosco, né, de enfrentar um palco desse. Ela dizia que estava muito emocionada, nós estamos muito ali. Mas tempo passa, e uma das coisas que a Brasel fez muita questão de mostrar para a sociedade brasileira foi o que era esse setor. Há muito tempo atrás eu ficava falando os nossos números, e depois parei. Mas a gente precisava resgatar, e eu pensei nisso na presença do governador aqui, pensar em alguns números. Alguns muito importantes, muito bons, por exemplo, que temos mais de 5 milhões de pessoas trabalhando de mão de obra direta. Mas temos, Ovinholi, um número mais impressionante de todos, mais de 2 milhões de empreendedores nesse setor. Então, entre mão de obra direta, presidente Luizinho, e entre empreendedor, são 7 milhões de pessoas trabalhando nesse setor.
E aí, o que acontece? E o Luizinho fala, não, o setor de fé. É um setor de fé, mas de pouca conta. E por que eu digo que é de pouca conta? Sabe qual que é a vida média de uma empresa no nosso setor? Sabe, Vinholi? 3,6 anos apenas. Bom, aqui temos vários dos bancos, né? Temos ali o Dutra, ali que está no PagBank, temos outros banqueiros aqui, ou quase banqueiros. Gente, a gente sabe que nenhum negócio no Brasil, em média, retorna com menos de 5 anos. Então, nós estamos num setor que a sociedade está permitindo, por ausência de uma política de verdade que seja capaz de compreender e mudar essa realidade, nós estamos destruindo riquezas. Todos os anos a gente joga fora 1/3 do patrimônio das pessoas que empreendem nesse setor. E a notícia boa, Carrasco, é que quem é associado da Brasel já tem uma vida mais longa, quase 30% a mais. Mas, ainda assim, nós não chegamos nem nos 5 anos, que é o prazo de retornar, em média, um capital. Qual que é o nosso sonho, Ricardo? É que a gente possa ter um setor que dobre esses números, que a média chegue rápido aos 5 anos, que o associado apoiado pela Brasel e por todas essas empresas parceiras que estão aqui conosco possam chegar aos 10 anos, não só pagar as contas, mas gerar riqueza para as suas famílias. E aí a gente olha os números do setor hoje, 4 em cada 10 têm contas atrasadas. 80% desses devem impostos federais, outros 60% devem impostos estaduais, um número semelhante na prefeitura, meu secretário. E aí a gente olha, tem algo errado. Um setor tão apaixonado, que gera o maior número de empregos do país, viver numa atividade econômica que não fecha as suas contas, você vive sob a pressão e o estresse de não conseguir honrar os seus compromissos. E aí, o que vai fazer? É uma situação sem solução? Se a gente olhar para o passado, a gente tende a acreditar que sim. Porque nós vamos há quantos anos assim? É claro que esses números podem estar maculados por um pouco da pandemia, que matou muitos negócios, derruba a média, mas o drama maior é que esses números, na verdade, eles estão puxados para cima por quem empreende, por exemplo, na nossa capital de São Paulo, e puxado para baixo para quem empreende nas nossas favelas. Então, além disso, nós temos essa questão social para enfrentarmos. E aí, poxa, o que está acontecendo de positivo? Para não transformar isso numa choradeira. Primeira coisa é que nós acreditamos piamente que nós seremos capazes de enfrentar os nossos problemas enquanto nação. A reforma tributária que se apresenta nos anima muito, não só pelo potencial dela de simplificar, acabar com guerra fiscal, a insanidade que todo mundo aqui conhece, seja grande empresa ou pequena empresa, mas, de uma maneira muito importante, nós fomos parar na Constituição Nacional com o reconhecimento dos nossos representantes como atividade essencial para o país. Esta é uma conquista sem paralelo para um setor que, quando eu comecei a empreender, eu saí de uma empresa de aviação executiva, demitido, a crise do Collor, etc. E aí fui virar dono de botequim, né? E meu pai chegou para minha mãe, meu Deus do céu, ele estudou engenharia mecânica, fez mestrado de economia, fez mestrado de administração e economia, e vai ser dono de botequim. Isso deu um drama familiar para o meu pai, que, obviamente, sofreu para pagar essa conta toda desse aprendizado. E isso foi bem pouco tempo atrás. Nós enfrentávamos o preconceito, inclusive, do meu pai, que adorava um botequim, mas não como um negócio, não uma coisa que ele queria para o filho dele. Nós superamos um bocado disso. Tem muita coisa positiva aconteceu. Agora, quando você vai para a Constituição, e um país, por meio do seu parlamento, reconhece essa atividade econômica como essencial, algo começou a mudar. Algo muito positivo se anuncia. Então, nós temos uma reforma tributária, temos esse reconhecimento, temos uma simplificação,
Esperamos, em breve, inclusive, contar com o apoio de todos aqui, conquistar uma alíquota justa. O que seria uma alíquota justa para a gente? Nada mais, nada menos do que seguir o padrão mundial, as boas práticas. 60% de desconto, é assim na Europa. Não tarifar gorjeta, porque não é nossa, é do garçom. Não tarifar a delivery, né? Está aqui o iFood, está aqui o Rappi, parceiros nossos, tirar vocês fora para a gente reclamar menos e prosperar mais juntos. E, obviamente, acreditar, porque a gente quer ser tratado como uma entidade, um setor, com o mesmo respeito que se tem para todas as outras atividades econômicas. Mas isso não deveria ser suficiente, porque isso é trazer a nosso empreender para apenas a normalidade. E como que a gente pode, enquanto sociedade, enxergar a destruição de riqueza, não reconhecer o que nós fizemos na pandemia, não reconhecer a importância social de um setor que gera majoritariamente emprego para negros, mulheres, e estamos espalhados por todo esse Brasil, fazendo uma coisa que não nos carece hoje, tirando as arestas, colocando na mesa quem pensa de um jeito com o outro, quem tem opção A ou B de vida, ou quem nasceu assim ou assado. Para nós não faz diferença. É assim que a gente constrói e a gente contribui para a construção do Brasil. Então, a gente espera muito mais. Mas aí a gente tem recebido sensibilidade, Rodrigo, de vários políticos. A gente vai no prefeito, ele quer ajudar, a gente vai no governador, a gente quer ajudar, a gente vai no secretário. Acabei agora de ter uma conversa boa com o nosso diretor lá do Ministério da Pequena Empresa, ele falou assim, o que vocês precisam de ajuda? E de responder essa pergunta é muito difícil. E aí eu vou um pouquinho para o Rio Grande do Sul, e se o senhor me perder, vocês me ajudam a voltar para esse ponto, porque a catástrofe que existe no Rio Grande do Sul, primeiro, nós não podemos esquecer dela como sociedade. Nós não estamos numa situação que alguns meses que a gente vai salvar vidas e a gente não pode virar as costas para o que está acontecendo lá, porque é muito, muito mais grave do que a gente possa estar vendo na televisão, lendo, e é uma consequência de médio e longo prazo. Então, a primeira coisa que eu apelo a todos aqui é que a gente não esqueça do Rio Grande do Sul a hora que sair da televisão. E a situação do Rio Grande do Sul é uma coisa de décadas, mas certamente de anos. E, no mínimo, para isso, a gente tem que se preparar para atuar. E personalizar essa atuação. Tem gente que não teve destruição física, mas está sem acesso. Tem gente que não teve problema de físico e está com acesso, mas ficou sem água, está sem capital de giro. Mas mais dramático, e a gente está conhecendo isso agora, uma parceria que a gente fechou, nós estamos oferecendo tratamentos médicos, com uma parceria com um grupo de médicos, 1.500 médicos de voluntariado. 70% dos atendimentos, secretário Luizinho, são psicológicos, tratamento psicológico. Mas 23% são pessoas que têm doenças crônicas que precisavam de um remédio, de uma receita, e o remédio foi com as águas, e a receita também, e o posto de saúde. E a gente tem que acordar para isso, porque mesmo quem foi lá salvar na água pode ter pego leptospirose, etc. Isso nós falamos da parte médica. E hoje eu provocava o nosso amigo e membro do Conselho de Administração, Pedro Hermeto, assim, e os conflitos que vão haver? Nós precisamos de ajuda de advogado, nós precisamos de todo tipo de ajuda, nós precisamos de ajuda para capital de giro. Então, assim, não podemos achar que uma solução simples existirá para isso. E aí eu volto para o nosso setor, que sofre uma série de situações dificílimas. E até assim, é aquela pergunta que todos nos fazem, como ajudar? E aí eu digo que nós, entendendo a complexidade desse problema, da mesma forma que nós achamos que só um conjunto sinérgico de ajudas e movimentos seja capaz de proporcionar ao colega do Rio Grande do Sul, à sociedade gaúcha lá, uma ajuda que seja capaz de mudar e seja capaz de fazer a coisa bela que o Japão faz e que o nosso amigo Luizinho relata aqui, porque a gente conquistou a solidariedade com o sofrimento coletivo da pandemia, lembrava hoje o Pedro.
Nós fomos, pela primeira vez, majoritariamente solidários com o Rio Grande do Sul. Talvez porque aprendemos a sofrer, sentimos o medo, não vivemos a guerra, mas sentimos o medo da morte, e aí aprendemos a ser solidários. Só que a gente não pode ser solidário só no câncer, como dizem que os mineiros são, né? Não é verdade, nós gostamos de ser solidários por todo o tempo, mas tem uma frase assim lá em Minas. Ou, sei lá, alguém muito famoso falou isso em algum momento, né? O Zé Du vai me ajudar, que ele lembra esses casos todos. Mas, então, é o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa, e os esforços precisam ser sinérgicos. E eu aqui já conversei com alguns parceiros, vou conversar com outros, nós temos solução para isso, tá? Para ajudar o Rio Grande do Sul. Uma ferramenta fantástica, com diagnóstico, metodologia, capaz de gerar planos de curto, médio prazo, gerar esperança, mas, além de tudo, coordenar os esforços daqueles que querem nos ajudar. Está aqui o presidente Leonardo Severino, da Abate, que me fez uma ligação gentil há uns 20 dias atrás. Nós, atacadistas, queremos ajudar. Como ajuda? Nós precisamos ter resposta para essas pessoas. E, para dar uma resposta ao nosso setor, como ajudar o nosso setor, nós contratamos, com apoio da Coca-Cola, a FGV, para construir um plano de recuperação, um plano Marshall para o setor, porque não vai ser sozinho prefeitura, Estado e nem o poder público. Nós precisamos das grandes empresas, nós precisamos de cada um de nós precisamos compartilhar conhecimento, nós precisamos renovar o modo de fazer esse negócio funcionar, nós precisamos de aproveitar o momento da IA. O que é IA? Todo mundo está sabendo, a inteligência artificial generativa, mas qual que é a grande beleza que ela provocou no nosso setor, secretários? Ela nos abriu a mente para buscar fazer diferente. A indústria de software deve estar sorrindo, parceiros nossos aqui. Por quê? Porque a coisa mais difícil era fazer um bar de restaurante, trocar um software, colocar um software melhor, um software de gestão, e mais ainda, não tinha o Open Delivery, como uma iniciativa que a Brasil fez em parceria com a FRAC, está aqui os nossos presidentes aqui para nos... E, com isso, a gente viabilizou que a indústria de software tem um padrão, converse uns com os outros, e as soluções comecem a acontecer, e o milagre da integração aconteça. RP que fala com outro, PDV que fala com outro, sistema de nós conversando com sistemas de delivery, a gente espera que logo, logo o iFood também possa estar conosco aí num padrão para ajudar mais ainda. E essas coisas começam a gerar coisas lindas e possibilidades novas, e a produtividade pode surgir se a gente conseguir juntos fazer algo bastante sinérgico. E daí o plano, que a gente quer um plano organizado, com desdobramento, deve ficar pronto lá para o final do ano, porque é um nível de complexidade grande. Mas nós escolhemos os melhores professores, os melhores líderes, para construir junto, e aí a gente quer oferecer às autoridades, à sociedade como um todo, a cada dono de bar e restaurante, a cada empresa parceira desse setor, um caminho para que a gente possa, não só reconhecer a importância desse setor na Constituição, que é maravilhoso, e a gente agradece aqui ao povo brasileiro, a todos os parlamentares que conduziram essa decisão, mas que a gente possa, sim, oferecer um plano de esperança para todo mundo, que gera alegria, renda, emprego e tudo mais que a gente, esse setor, protege. Com vocês e por vocês, vamos juntos. Obrigado. Boa noite.